Hello, darlings! Tudo bom? Vocês sabiam que agora, no começo de agosto, fez 24 anos desde o lançamento do single I'm Alive da Celine Dion? Então bora, gente, bora falar sobre ele. Vem que tem história pop. I'm Alive é o segundo single do álbum A New Day Has Come, que é o álbum de retorno da Celine Dion. A música foi lançada no dia 5 de agosto de 2002, quase 5 meses após o lançamento do primeiro single e o lançamento do álbum, que aconteceram em março daquele ano. Logo, I'm Alive não era assim uma música inédita para os fãs, né? Mas era inédita para o grande público. Fora da nossa bolha, ela era novidade. E o que deu um empurrão de vez para essa faixa foi ela ter sido selecionada para entrar na trilha sonora do filme Stuart Little 2. O filme foi um hit, viu? Bateu 170 milhões de dólares em bilheteria no mundo inteiro e, inclusive, muitas crianças conheceram Celine Dion a partir daí. Eu fui uma delas. Na época desse filme, eu tinha ali 11, 12 anos, e minha tia, que é a tia Mara, que eu já falei dela diversas vezes aqui, ela que havia me apresentado Mariah Carey e Whitney Houston ali na minha infância durante os anos 90, ela me levou para ver esse filme. E assim que terminou o filme, eu lembro de perguntar para ela quem que cantava aquela música. E ela falou assim: "Ah, é a Celine Dion". E aí daí em diante foi quando eu passei a mergulhar, né, eu já tinha 12 anos, então eu já começava a me interessar mais por letra, por música e coisa e tal. E aí ela, graças a Deus, tinha os CDs em inglês da Celine Dion, e aí eu fui me aprofundando na Celine daí a partir daí. E isso meio que casa com uma época em que a Celine Dion, ela é reintroduzida, ela é reapresentada para o público, né, porque ela ficou 2 anos parada, né, ela tirou um hiato na carreira dela para cuidar da vida dela e tudo mais. Mais detalhes, assim, eu conto naquele vídeo sobre a era A New Day. Então esse álbum é um retorno, né, é literalmente um novo dia na vida dela. E a música I'm Alive, apesar de não ser o primeiro single do álbum, né, o primeiro single é a faixa que dá título ao álbum, mas I'm Alive virou meio que o cartão postal dessa era. Ela foi escrita por Kristen Landon e Andreas Carlson, e eles também escreveram That's the Way It Is da própria Celine Dion. E na produção nós temos ele, que é o amigo de longa data, parceiro fixo de Celine Dion, ali durante os anos 90, os anos 2000, que é o Ricky Wake. Ele que tá por trás de clássicos como Love Can Move Mountains, Misled, Everybody's Talking My Baby Down, Declaration of Love, Treat Her Like a Lady. Então, assim, a gente percebe que a assinatura do Rick com a Celine são essas músicas mais agitadinhas, mais felizinhas, né. E I'm Alive é exatamente a tradução do trabalho entre ele e ela. A faixa I'm Alive foi selecionada entre mais de 2.000 músicas que Celine recebeu durante seu período de hiato e se tornou uma das queridinhas dos fãs e também da crítica. O single físico vinha acompanhado por alguns remixes, mas entre eles ficaram mais conhecidos o remix feito pelo Umberto Gatica, que também já foi um produtor que trabalhou com Celine Dion, e um remix feito pelo próprio Rick Wake. E uma curiosidade é que em algumas versões do single físico, a faixa "Aún Existe Amor" está ali, né, a faixa que é uma versão em espanhol da música L'amour résiste encore. Mundialmente a faixa foi um sucesso. Lá na Hot 100 da Europa, ela chegou até a segunda posição, ela chega também até o segundo lugar na Bélgica, número 7 na França, Holanda e Suíça, número 4 na Alemanha e Portugal, e lá no Reino Unido chega até o número 17. Já nos Estados Unidos, esse single vinha na sequência da faixa A New Day, que havia sido lançada lá em março, antes do lançamento do álbum, e a New Day, ela marca o retorno de Celine Dion, ela chega até a posição 22 na Hot 100, só que ela fica 21 semanas consecutivas em primeiro lugar no chart adulto contemporâneo. Então, assim, I'm Alive tinha uma missão difícil de conseguir romper, sabe? De conseguir ser melhor, ser mais comercialmente bem-sucedida. Fora que há muitos anos já nessa época, a gravadora de Celine, que é a Columbia Records e a Epic Records, ambas da Sony Music, eles focavam nas vendas de álbum de Celine Dion ali nos Estados Unidos, já que ela era assim uma recordista de venda, não tinha para ninguém. E naquele começo da década de 2000, a pirataria invadiu a indústria da música, muitos foram prejudicados por isso, mas Celine ainda estava ali vendendo bem.
Então a gravadora, para não prejudicar a venda desses álbuns, ela não lançou a versão física do single nos Estados Unidos, o que fez com que esse single se tornasse apenas um single de airplay, que é aquele single mandado diretamente para as rádios, que as rádios tocam e também tocam sob demanda, quando alguém ligava e pedia: "Toca a nova da Celine Dion". Então o foco lá da gravadora nos Estados Unidos era 100% em vender o álbum, e isso claro que impactou as posições da faixa nos charts. Por exemplo, ela fica de fora da Hot 100, ela não charteia no chart principal dos Estados Unidos e chega até o número 6 no adulto contemporâneo. Mas eu acredito que ela teria ido muito melhor se eles tivessem vendido. Hoje a gente sabe que fã não faz distinção, né, colecionador principalmente, eu digo isso pois eu sou um, então teria comprado o álbum, teria comprado o single e depois no outro mês a gente vê como paga. E aí a My Live se torna uma música muito clássica, né, muito icônica de Celine Dion, que passa a estar no seu repertório basicamente em todas as turnês, até mesmo em turnês quando o foco do setlist é em francês, a My Live costuma aparecer também, não em todas, mas em grande maioria, e se tornou emblemática, assim, né, na vida de Celine, uma das músicas mais esperadas, né, pelos fãs em todos os shows. Às vezes dá uma cansadinha? Dá uma cansadinha. Às vezes a gente gostaria que ela trocasse essa por um lado B mais deep cut, a gente gostaria. Mas é um clássico, assim, sem sombra de dúvidas. E aí eu quero saber de você, o que que você acha dessa música? Você estava lá quando ela foi lançada? Quando que você descobriu? Me conta aí qual que é a sua relação com I'm Alive, com a New Day. Se você não viu ainda o vídeo sobre a New Day, eu vou deixar ele para aparecer no fim desse vídeo e também nos links aqui embaixo, nos comentários e na descrição do vídeo. E é isso, estamos caminhando com Celine Dion e vale lembrar que já tem vídeos de toda a discografia dela aqui no canal até o A New Day. Então se você é novo, vai lá ver. E se você é velho, se você é novo, se você já está comigo faz um tempo, você já sabe, né, o vídeo termina aqui, mas a nossa conversa continua pelos comentários e eu te espero lá.